Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um outro movimento artístico que aconteceu na França em 1905, que foi o fauvismo ou fauvismo. Alguns livros constam fauvismo. Alguns artistas fizeram uma exposição na França em 1905 no Salão de Outono e foram mostrar suas obras. E ao contrário dos impressionistas, que nós falamos já algumas vezes, que os impressionistas retratavam a realidade, buscavam a luz como fonte da sua pintura, os fauvistas, eles não tinham essa preocupação com a realidade. No sentido do uso da cor. As cores eram cores puras, eles pintavam como era a cor na bisnaga, eles não misturavam para fazer outras tonalidades ou para misturar, enfim. Não, a tinta era usada exatamente como ela vinha, né? Era pura, violenta e sem a preocupação nenhuma com a realidade. Vou mostrar para vocês um retrato que um dos artistas, o Matisse, Henri Matisse, fez da esposa dele. Reparem nas cores, ele não tem a preocupação com o real, ele simplesmente retratou como ele havia, né? Como ele, o olhar, a divisão no rosto aqui com com a tinta verde, enfim. Bom, então dois princípios regem o movimento fauvista, que é a simplificação das formas, né, das coisas, das pessoas, dos objetos, e o emprego das cores puras. Bom, dos artistas principais que participaram desse movimento foi Henri Matisse, francês, André Derain, também francês, e Maurice Vladimir. Desculpa, gente, é meio complicadinho. O Matisse é o representante maior desse movimento, certo? A princípio, ele tinha 20 anos quando ele começou a pintar, porque ele teve uma crise, ficou doente e tal, e então ele era advogado, né? Fazia direito, e aí começou a pintar. O pai dele não gostou muito dessa mudança profissional, mas teve que aceitar, certo? Bom, essa crise da apendicite foi o que deu o alavanque para o Henri Matisse fazer o seu nome no fauvismo. Bom, em 1941, né, todas as pinturas do fauvismo eram cores bem fortes, eram cores complementares, o vermelho, o roxo, o amarelo, as cores primárias também faziam bastante presença na obra. Deixa eu mostrar uma das obras mais impactantes, que assim como Picasso pintou a Guernica, que foi uma obra que retratava os horrores da Guerra Espanhola, né, onde se viam mães com o filho no colo chorando, os animais berrando, machucados, o Matisse já fez a dança, que é uma comparação em termos de status na pintura, é comparada com a Guernica de Picasso, a dança do Matisse, que é reparem que são poucas cores, né? Mas os elementos se confundem um com o outro. Inclusive essa aqui ela tem duas réplicas dessa pintura, uma em tom mais claro e enfim. Bom, então, como eu estava falando para vocês, em 1941, o Matisse descobriu que estava com câncer no abdômen, com câncer no intestino. E ele tinha muitas doenças, ele estava doente devido ao uso da tinta também, né? E ele não pôde mais pintar, ele não pôde mais fazer uso da tinta a óleo. Então, como ele não conseguia ficar parado e a mente sempre em movimento, enfim,
ele começou a, ele pedia para os auxiliares, pintavam papéis com guache, que é uma tinta que não é muito tóxica, né? E aí ele começou a desenhar com a tesoura. Como assim desenhar com a tesoura? Ele recortava as peças e aí colava e fazia as montagens. Deixa eu mostrar uma para vocês. O Nunha Azul, uma das mais conhecidas colagens de Matisse. Ele fez várias dessas colagens. Ali ele sentia que não estava, né, acabado com a sua carreira, né? Ele largou os pincéis e trabalhou com a colagem. Bom, deixa eu anotar aqui, porque eu anotei algumas coisas. Bom, então, outra coisa que aconteceu na vida do Matisse, 2 anos antes dele morrer, ele descobriu o jazz, né? A música, o jazz. Então, ele fazia as colagens, todas assim, influenciadas com o som da música, com o jazz. E ele fez um autorretrato que se chamava A Tristeza do Rei. Quem pensa que vai ver eu não tenho aqui essa obra aqui, mas vocês podem pesquisar A Tristeza do Rei, um autorretrato que o Matisse fez. E a princípio todo mundo pensa assim, a tristeza do rei, viria a tristeza estampada na obra, mas não, ela é uma obra super colorida, né? E demonstrava o vigor, aquela sensação de que não estava perdida ainda a vida dele, né? Então, ao contrário, transmitia toda aquela alegria que o Matisse transportava nas obras dele, nos quadros dele, com aquelas obras com as cores puras, né? Com as cores vibrantes, estridentes. E foi assim então o fauvismo. Então, o fauvismo, um movimento artístico que deu início na França em 1905. Tá certo, pessoal? As características, a simplificação das formas, o uso das cores puras, sem a preocupação com o real. Tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima.